Olá pessoal, eu sou a Alessandra Cesário e hoje nós vamos resolver o problema 16 do capítulo 8 do livro Estatística Básica do Bussabe e Moretti. O problema diz o seguinte: depois de um tratamento, 6 operários submeteram-se a um teste e mais tarde mediu-se a produtividade de cada um deles. A partir dos resultados apresentados na tabela a seguir, calcule o coeficiente de correlação entre a nota do teste e a produtividade. Então, aqui nessa tabela, nós temos as informações dos 6 operários, a nota do teste e a produtividade deles. Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir quem seriam as nossas variáveis aleatórias para poder calcular o coeficiente de correlação entre elas. Então, a gente vai definir as variáveis aleatórias da seguinte forma: x ela vai ser a nota do teste e y a produtividade. Então, com isso, eu tenho que x assume os valores 9, 17, 20, 19, 20 e 23, e y assume os valores 22, 34, 29, 33, 42 e 32. Com isso, é possível a gente observar o par de informações para os valores de x e y simultaneamente. Então, se a gente observa quando o x é 9 e o y é 22, a gente tem aqui esse primeiro resultado, primeira observação, primeiro ponto onde a gente tem o valor da minha variável aleatória x igual a 9 e o valor da variável aleatória y igual a 22. E a gente pode proceder de maneira semelhante para todos os outros valores que as variáveis aleatórias x e y assumem. Como a gente tem que todos os pares de informações aqui são diferentes e a gente tem 6 possíveis resultados no total, a probabilidade associada a x assumir um determinado valor e o y assumir determinado valor, ou seja, a probabilidade de x e yj é igual a 1/6 para cada um desses pares de informação. Para a gente calcular o coeficiente de correlação, é dado por essa medida aqui, que a gente nomeia como sendo a letra grega ρ. Então, o coeficiente de correlação é ρ de x, y. Para calcular o coeficiente de correlação, dado por essa expressão aqui, o quociente da covariância entre x e y dividido pelo produto do desvio padrão da variável x e da variável y. A covariância entre x e y é dada pelo valor esperado de x e y menos o produto do valor esperado de x com o valor esperado de y. E lembrando que o desvio padrão de uma variável aleatória é a raiz quadrada do valor da variância. Então, para que a gente possa calcular qual é o coeficiente de correlação entre x e y, a gente precisa ter informação de quanto vale a covariância, qual o valor das variâncias e, portanto, e por consequência, quais são os valores dos desvios padrões. E a gente vai precisar, para calcular a covariância, calcular o valor esperado de cada variável aleatória individualmente e o valor esperado de uma variável aleatória que é o produto de x e y. Pegando as informações da tabela que a gente montou inicialmente, listando os valores de x e y e os pares de informação, quando a gente observa um certo valor de x e um certo valor de yj, é possível a gente fornecer quem seria a distribuição conjunta de x e y, elencando quais são os possíveis valores que x assume, quais são os possíveis valores que o y assume e observando qual seria a probabilidade conjunta de x ser igual a xi e do y ser igual a yi. Então, quando a gente observa essas informações,
para montar aqui a minha tabela de distribuição conjunta de x e y, a gente observa que os valores que x pode assumir são 9, 17, seguindo a ordem 19, 20 e 23. Então, a gente vai marcar aqui, ó, x 19, perdão, x igual a 9, primeiro, depois x igual a 17, x igual a 20, antes de 20 seria x igual a 19, depois 20 e 23, seria o último valor que a minha variável aleatória x assume. Com relação aos valores que y assume, o menor valor seria 22, a gente põe aqui 22, na sequência viria 29, depois 32, 33, 34 e 42. E aí a gente vai observar essa combinação entre os valores de x e y e expressar a probabilidade conjunta de x e y. Então, quando a gente tem x igual a 9 e y igual a 22, isso só acontece uma única vez e a probabilidade associada seria 1/6. Para x igual a 9 e y igual a 29, isso não é possível, a gente não tem nenhuma informação com essa característica e, na verdade, a gente não tem mais nenhuma outra informação quando x é igual a 9. Então, aqui essas outras probabilidades seriam todas iguais a 0. Para x igual a 17 e y igual a 22, isso não é possível, não existe. O único valor que vai existir é quando o y, se o x é igual a 17, é quando o y é igual a 34. Então, essas probabilidades aqui iniciais são todas iguais a 0. E aqui é igual a 1/6. Para x igual a 19, a gente também só tem um valor, que ocorre quando o y é igual a 33. Então, 0, 0 aqui, 0. Aqui seria 1/6. 0 e 0. Para y é igual a 20, a gente tem possibilidade de observar um par de informação quando o y é 29 e quando o y é 42. Então, aqui seria 0. Para 29, isso aqui ocorre com probabilidade 1/6. E para 42, com probabilidade 1/6 também. E os demais seriam 0. Para x igual a 23, isso só acontece, uma probabilidade diferente de 0, quando o y é igual a 32. Seria 1/6, 0, 0, 0, 0 e 0. Essa seria, então, a probabilidade conjunta das variáveis x e y. A gente pode adiantar uma informação importante, que seria observar quem seria a probabilidade associada aos valores que x assume. Observando, né, para x igual a 9, a gente tem que somar as probabilidades associadas a todos os valores que aparecem nessa coluna aqui. Então, isso daria 1/6. Para x igual a 17, a gente também teria a probabilidade de 1/6. 19 também 1/6. Para x igual a 20, a gente tem 1/6 mais 1/6, seria 2/6. E x igual a 23, 1/6. Para observar a probabilidade associada aos valores de y, a gente faz a soma aqui nas linhas. Então, esse aqui, meu p de y, seria 1/6, 1/6. Esse aqui também 1/6. Mais uma vez 1/6, 1/6. E aqui também 1/6. A gente pode transcrever para cá essas informações com relação às probabilidades, né, associadas às variáveis x e y. Então, os valores que x assume são 9 com probabilidade 1/6, 17 com probabilidade 1/6, 19
com probabilidade 1/6. 20, com probabilidade 2/6. E 23, com probabilidade 1/6, tá? Essas informações a gente encontrou, escreveu aqui, a gente está transcrevendo para lá. E para os valores de y, todas as probabilidades são iguais a 1/6. Os valores que y assume, eles são 22, 29, 32, 33, 34 e 42. Observe que uma das medidas que a gente vai precisar um pouco mais para frente, para calcular com a variância, por exemplo, seria o valor esperado de x. Então, para fazer o valor esperado de x, a gente tem aqui as informações dos valores que x assume e com suas respectivas probabilidades, então é possível calcular quem seria o valor esperado de x. Então, a gente vai fazer 9 vezes 1/6, 17 vezes 1/6, 19 vezes 1/6, 20 vezes 2/6, mais 23 vezes 1/6. Então, é só transcrever para cá. Então, seria 9 vezes 1/6, mais 17 vezes 1/6, mais 19, mais 20 vezes 2/6, mais 23 vezes 1/6. O valor esperado que a gente vai encontrar para x vai ser igual a 18. De forma semelhante, a gente calcula que é o valor esperado de y. Então, seria 26 vezes 1/6. Aqui todas as probabilidades são iguais a 1/6. 33 vezes 1/6, mais 34 vezes 1/6, mais 42 vezes 1/6. E o valor esperado de y que a gente vai encontrar é igual a 32. Sabendo os valores esperados, é possível a gente calcular quem seria a variância associada a cada uma dessas variáveis aleatórias. Para encontrar a variância, a gente vai fazer o somatório das diferenças de cada valor que a minha variável assume em relação ao seu valor esperado, ponderado pela probabilidade associada. Então, aqui a gente vai ter 9 menos o valor esperado ao quadrado, então fica 9 menos 18 ao quadrado, vezes 1/6. E 17 menos 18 ao quadrado, vezes 1/6. Isso a gente faz para todos os valores que são possíveis, né? X assumir. Enfim, agora aqui 23 menos 18 ao quadrado, vezes 1/6. Pequena correção aqui, a probabilidade é 2/6, né? Isso vai fornecer para a gente um valor de variância igual a 116 dividido por 6, o que dá aproximadamente 19,33. De maneira semelhante, a gente vai fazer para a variável aleatória y. Quando a gente calcula o valor dessa variável aleatória, a gente vai encontrar essas diferenças, né, ao quadrado, ponderadas por essas probabilidades, nesse caso que são todas iguais a 1/6, a gente vai encontrar que esse somatório é 214
sobre 6, o que dá aproximadamente 35,67. O valor do desvio padrão de x vai ser a raiz quadrada de 19,33, que vai dar aproximadamente 4,397. E o valor do desvio padrão de y vai ser a raiz quadrada de 35,67, vai dar aproximadamente 5,972. Uma medida importante que a gente precisa para poder calcular quem seria a covariância seria do valor esperado de xy. Uma das maneiras de a gente calcular seria enxergar quem seria a distribuição de probabilidade dessa nova variável aleatória que é dada pelo produto de x e y. Então, aqui a gente calculou, levando em consideração uma tabela que a gente já tinha feito. A gente faz aqui a construção dessa nova variável aleatória aqui. A variável aleatória que é o produto de x e y, fazendo aqui, ó, os valores que ela vai assumir como sendo o produto de 9 com 22, 17 com 34 e assim por diante. Quando a gente observa essa variável aleatória, a gente verifica que os valores que estão listados nessa tabela aparecem uma única vez. Então, a probabilidade associada a cada um desses valores é igual a 1/6. Então, o que a gente vai fazer para montar essa tabela aqui de distribuição é só transcrever para cá e a gente vai colocar na ordem para ficar mais coeso, né, a leitura. Então, aqui a distribuição de xy, os valores que xy vai poder assumir é 198, com probabilidade de 1/6. Na sequência viria 578, depois 580, 627, e aqui vamos colocar na sequência 736 e aqui 840. Inverter aqui para poder ficar os valores de x e y ficarem na sequência. Então aqui cada uma dessas probabilidades igual a 1/6. E com isso, tendo essa distribuição de probabilidade dessa variável aleatória, que é o produto de x e y, a gente consegue calcular quem seria o valor esperado dessa variável, fazendo 198 vezes 1/6 mais 578 vezes 1/6 e assim por diante. Então, é isso que a gente vai fazer. 198 vezes 1/6 mais 578 vezes 1/6. Isso a gente vai fazer para todos os termos, a soma, né, de cada termo, cada valor possível para a minha variável aleatória assumir, com sua respectiva probabilidade. O valor esperado que a gente vai encontrar vai ser aproximadamente 593,17. Nesse momento, então, para a gente poder calcular quem seria a covariância entre x e y, a covariância vai ser o valor esperado de x e y, que a gente calculou agora, que foi 593,17, menos o valor esperado de x, a gente calculou um pouco mais para trás. O valor esperado de x a gente encontrou 18 e o valor esperado de y 32. Então vai ficar menos produto de 18 com 32. E aí a covariância
entre x e y vai ser aproximadamente 17,17. Por fim, para a gente calcular quem seria o coeficiente de correlação entre x e y, a gente vai tomar as informações da covariância e dos desvios padrões da variável x e da variável y. Então, o desvio padrão, ou o coeficiente de correlação, vai ser a covariância de x, que a gente calculou agora há pouco, aproximadamente 17,17. O valor do desvio padrão, a gente já calculou aqui, o valor do desvio padrão é aproximadamente 4,397 e o outro desvio padrão 5,972. Vamos levar esses valores para lá. Então, aqui vai ficar um denominador produto de 4,397 com 5,972. Fazendo essas continhas, a gente vai encontrar aproximadamente 0,654. Esse seria o coeficiente de correlação entre as variáveis x e y. A gente observa que é uma correlação positiva entre essas duas variáveis aleatórias. Com isso, a gente conclui o problema apresentado e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá!